Olá, alunos do curso de Ciências Biológicas. Eu sou o professor Marcelo Costa e eu estou aqui com a professora Eliana Strack-Schmin e nós vamos falar hoje sobre os procedimentos para o início do estágio supervisionado na disciplina de Ciências. Boa noite, professora. Boa noite. Inicialmente, eu vou comentar sobre os prazos, que nós temos, as datas que nós temos para o início e término do estágio, apresentação de relatório. Posteriormente, eu vou apresentar mais algumas informações sobre a disciplina, inclusive trabalhos no Moodle, e daí eu vou passar para a professora Eliana e ela vai falar sobre as fases do estágio. Então, como que vocês vão desempenhar o estágio no colégio. Então, inicialmente, só datas importantes. O início e o término da disciplina. Então, a disciplina iniciou agora dia 27 de fevereiro e ela vai encerrar dia 30 de julho. No entanto, eu quero enfatizar bem que, apesar dela encerrar dia 30 de julho, nós temos que entregar, vocês terão que entregar um relatório de estágio final, de forma parcial, a primeira versão, no dia 30 de junho. Então, o estágio em si, ele deverá ser desenvolvido a partir desse momento até, no máximo, uma data anterior a 30 de junho. Então, isso tem que ficar bem claro. A primeira versão desse relatório deverá ser entregue dia 30 de junho. E a versão definitiva desse relatório deverá ser entregue dia 30 de julho. Então, a disciplina ela vai até 30 de julho, mas a primeira versão é 30 de junho. Ok? Então, como que vai ocorrer isso? Vocês vão entregar esse relatório numa versão digital, então vocês vão digitalizar esse relatório. Futuramente, nós vamos passar as informações de como montar esse relatório, Vocês vão digitalizar esse relatório, vão mandar via plataforma Moodle até dia 30 de junho e, posteriormente, então vai ser corrigido, esse relatório vai retornar para vocês até, no máximo, 15 de julho, e daí vocês terão 15 dias para fazer as devidas correções e entregar o relatório impresso no polo até 30 de julho. Então, esse seria o prazo final para a entrega do relatório final. Então, o relatório final deverá ser entregue dia 30 de julho, mas o relatório, a primeira versão, dia 30 de junho. Ok? E também nós teremos atividade complementar daí no Moodle, que será até dia 30 de junho nesse caso. Ok? Muito bem. Inicialmente, está indo para vocês agora um ofício de apresentação. Então, esse ofício de apresentação, vocês deverão preencher esse ofício de apresentação e deverão entregar no colégio. Então, esse ofício vai apresentar vocês ao colégio. Então, nesse caso, vocês vão entregar esse ofício e alguns alunos não nos enviaram, no ano passado, os dados do colégio onde vai ser feito o estágio. Então, nesse caso, não foi confeccionado ofício para esses alunos. Por isso, eu peço que vocês enviem o mais breve possível um e-mail para a coordenação do curso com os dados solicitados, os dados que foram solicitados no ano passado, para que seja feita a confecção desse ofício e vocês possam iniciar o estágio. Ok? Um outro detalhe. Antes de iniciar o estágio, nós temos que fazer um termo de compromisso. Então, antes de vocês iniciarem o trabalho lá no colégio, nós temos que firmar um termo de compromisso entre o colégio e a universidade e vocês. Então, esse termo de compromisso ele está na plataforma. Então, vocês devem baixar esse termo de compromisso, preencher com os dados do colégio, com os dados de vocês, esse termo de compromisso, imprimir 4 vias desse termo de compromisso, e daí vocês assinarão esse termo de compromisso, levarão no colégio para que o diretor do colégio assine esse termo de compromisso, e vocês devem entregar esse termo de compromisso impresso nos polos até dia 24 agora de março. Então, isso é extremamente importante. Então, preencham esse termo de compromisso, levem no colégio, peçam para o diretor assinar esse termo de compromisso e entreguem até dia 24 de março esse termo de compromisso. Então, esse termo de compromisso, ele vai, todas as vias, as 4 vias, elas virão para Guarapuava, onde terá assinatura dos professores, do coordenador do curso, do chefe do departamento. Então, todo mundo vai assinar, vai ter as devidas assinaturas, e posteriormente será enviado novamente para vocês, sendo que uma cópia vai ficar em posse de vocês e a outra cópia vocês vão entregar no colégio. Então é extremamente importante agilizar esse termo de compromisso, porque somente depois que
vocês conseguirem preencher esse termo de compromisso, pegar a assinatura do diretor, a assinatura de vocês e enviar aqui para Guarapuava, é que vocês estão liberados para fazer o estágio no colégio. Esse termo de compromisso, ele indica que o colégio liberou, no caso, liberou para vocês fazerem os trabalhos de estágio no colégio. Em relação à nota da disciplina, isso é muito importante. A disciplina de estágio, ela tem uma dinâmica diferente das demais disciplinas. Então, nós não teremos uma avaliação, né? A nossa avaliação aqui seria o desempenho do estágio, nesse caso, que vai ser avaliado através do relatório final. Então, nós temos as atividades no Moodle, como qualquer outra disciplina, as atividades relacionadas à disciplina de estágio. Essas atividades vão ter peso 4 na nota, né? E nós teremos daí a entrega do relatório final terá o valor de 6. Então, o relatório final, nesse caso, ele vai substituir a avaliação teórica. Então, nós não teremos avaliação teórica. E dessa mesma forma, nós não temos exame nessa disciplina. Por quê? Essa disciplina ela tem como objetivo principal a realização do estágio. Então, se o aluno não realizou o estágio, não terá exame, não tem aprovação na disciplina. Então, o aluno só terá aprovação nessa disciplina se ele desenvolver todas as atividades na plataforma do Moodle, como vocês já estão acostumados, e se você desenvolver o estágio no colégio e entregar o relatório final do estágio devidamente preenchido, com todas as suas fichas, todas as documentações. Então, nesse caso, só será aprovado o aluno que fizer o estágio e entregar o relatório final do estágio. Nós não temos exame nessa disciplina, porque o caráter dela é completamente diferente das outras, né? Em relação às atividades do Moodle, então nós temos várias atividades do Moodle que participarão dessa pontuação de 4 pontos, né, que terão esse peso 4. Uma seria já o envio do termo de compromisso digitalizado, então vocês terão que enviar, o primeiro passo seria digitalizar esse termo de compromisso e enviar no Moodle também, além da cópia impressa que vocês entregarão no Polo. Terão algumas atividades, como o plano de aula, que está no Autoestudo 2, um questionário, que está no Autoestudo 3, um planejamento de uma aula sobre leveduras, que está na aprendizagem colaborativa, então na aba de aprendizagem colaborativa, um roteiro de uma aula prática, que está na atividade baseada em pesquisa, e por último, vocês terão a primeira versão do relatório, uma versão preliminar, que vocês vão digitalizar e vão, nesse caso, carregar na plataforma do Moodle. Então, todas essas atividades, elas terão um peso de 4 pontos na nota. E daí, a entrega do relatório final, né? Então, depois que o aluno realizou todo o estágio no colégio, então ele vai confeccionar o relatório final, e esse relatório final vai ter um peso 6, somando, então, 4 pontos das atividades da plataforma, mais os 6 pontos do relatório final, totalizando 10. Ok? Um outro detalhe, eu e a professora Eliane, nós estaremos disponíveis num bate-papo, né, toda terça-feira, das 8h30 às 9h30 da noite. Então, nesse horário, nós ficaremos online, né, e vocês podem mandar as dúvidas de vocês. É óbvio que a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar no fórum de discussão, ou podem enviar mensagens pessoalmente para nós, que nós vamos responder essas dúvidas o mais rápido possível. Mas nesse momento, então todas as terças-feiras, das 8h30 às 9h30, nós estaremos disponíveis, no caso, para tirar dúvidas de vocês em relação ao estágio. Muito bem, professor, eu acho que essas seriam as informações iniciais, né? Então agora eu vou passar para a professora Eliane, para ela comentar com vocês como que vai ser realizadas as fases do estágio. À vontade, professora. Boa noite, tutores, boa noite, acadêmicos do curso. Então, como vocês já sabem, o nosso estágio ele tem 140 horas na plataforma e mais 100 horas no espaço escolar. Então, vocês já devem ter visualizado lá, e nós já conversamos aqui, né, professor Marcelo, as fases do estágio. Então, as fases do estágio são observação, coparticipação, regência de classe e elaboração de projetos especiais, no caso, projetos de ensino. Para cada fase, tem formulários específicos para vocês trabalharem. Tá? Eu vou explicar como nós faremos essas fases aí. Então, a fase de observação é de 4 horas aula de ciências no ensino fundamental, sendo uma em cada série
do 6º ao 9º ano. Então, nós verificamos na plataforma, né, professor Marcelo, que alguns acadêmicos estão com dúvida dessas 4 horas. Então, é 4 horas, sendo uma em cada série. Então, se é do 6º ano, é uma observação no 6º, uma no 7º, uma no 8º ano e uma no 9º. Tá? Então, é uma em cada série. Depois, vocês farão 3 horas aula de observação em ciência do ensino fundamental na turma designada para o estágio. Tá? Então, vocês já devem ter recebido, já vou falar sobre o ofício, como eu mandei, né? Então, às vezes, e depois vem a fase de regência de classe, 6 horas aulas de ciência na turma designada para estágio, e depois a elaboração de projetos especiais, que seria uma palestra ou uma oficina, ficaria com a opção do professor ou do aluno da escolha. Tá? Eu vou falar sobre cada fase, né? Então, nessa fase, para cada fase, vai existir uma ficha de frequência, tá? Essa ficha, por enquanto, nós não vamos ainda apresentar, porque eu vou falar nas fases. Essas fichas têm que ser diariamente preenchidas e assinadas pelo professor. Na coparticipação, então lá vocês vão observar e vocês têm um roteiro para observar. Tá? Tem um modelinho, um roteiro, o que observar lá. Na fase de coparticipação, que corresponde a 3 horas aulas, essa observação já na turma do estágio, na turma que o colégio designou para vocês estagiarem lá. Então, o que vocês vão fazer nessa fase de coparticipação? Vocês vão coparticipar junto ao professor. Tá? Então, vocês poderão, auxiliar o professor na orientação dos alunos, colaborar com o professor no planejamento de algumas atividades, poderão fazer pequenas práticas ou ajudar o professor na seleção de recursos didáticos, do material didático, poderão até confeccionar material didático se o professor precisar. Tá? Então, na verdade, vocês vão coparticipar junto ao professor. Não é ainda a docência, não é a regência de classe ainda. A fase 3 é a regência de classe. Nessa fase, vocês vão assumir 6 horas aulas na disciplina de ciências na turma designada para o estágio. Então, nessa fase, geralmente o professor vai selecionar uma unidade para vocês, né, trabalharem, e vocês vão planejar essas aulas dentro dessa unidade selecionada. Muitas vezes a unidade não é tão longa, então o professor poderá até colocar mais de uma unidade, vai depender do conteúdo que o professor estiver ministrando, né? Então, poderá ser uma apresentação teórica nas aulas ou teórico-prática, depende da aula, né? Então, geralmente, inicialmente, vocês vão fazer uma exposição oral, depois podem aliar a teoria prática, né? E poderão aplicar exercícios de fixação, né? Do conteúdo. Se a escola tiver um espaço de laboratório, pode programar aulas práticas. Então, aí vai ficar a critério do professor e de vocês também. E nós estaremos sempre à disposição para auxiliá-los. Depois vem a parte de projetos de ensino. Aí vocês já vão conversando com o professor na fase de regência de classe, se o professor gostaria de receber uma palestra ou uma atividade prática em laboratório. Então, essa palestra poderá ser com um tema sugerido pelo professor ou uma sugestão de um assunto atual para apresentar para os alunos lá. Tá? Se vocês somarem aí essa carga horária, nós vamos ver, né, 4 na observação, mais 3 lá em cada série, mais 3. Se vocês somarem, dizem, não, mas que carga horária baixinha, como é que eu vou fazer 100 horas? Vocês farão 100 horas, porque vai contar a seleção dos conteúdos, a pesquisa bibliográfica, o planejamento, a elaboração dos planos de aula, a seleção e elaboração de recursos didáticos. Nós queremos que vocês façam aulas bem planejadas. E as dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade, vão fazendo contato conosco, nós estaremos sempre à disposição de vocês aí para conversar. Não, uma pergunta. Vamos ver. Então, a Gislaine fez uma pergunta. A pedagoga e a professora já marcaram para começar as observações segunda-feira.
mas ainda não enviei em termo de compromisso. Não vou poder iniciar? Gislaine, você poderá iniciar desde que você tenha preenchido esse termo de compromisso e você pegou a assinatura do diretor. Então, Oi? Já comparece na escola por termo de compromisso. Então, se você conseguiu, se eles liberaram para você fazer estágio, tudo bem, pode iniciar segunda-feira, né? Mas já vai para a escola com termo de compromisso, pega a assinatura do diretor e já digitaliza ele e envia para nós. Só para realmente documentar que o diretor aceitou com que você inicie o estágio. Porque eventualmente pode acontecer, né? De você iniciar o estágio e o termo ainda não foi concretizado. Então isso daria um problema. Então o termo de compromisso indica que o colégio aceitou que você faça o estágio. Então, então nesse caso, não tem problema, no caso, se você já fez o termo de compromisso. Então, se você já fez o termo de compromisso, o diretor assinou, você assinou, entregue, digitalize e mande para nós e já pode iniciar assim as observações. Não tem problema. A dúvida dela é se ela inicia antes do dia 24, só não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Desde que você já tenha preenchido o termo de compromisso e pegou a assinatura do diretor. Não tem problema, você pode iniciar logo esse estágio. Quanto antes, melhor, inclusive, devido ao nosso tempo. Nós temos mais uma pergunta. Boa noite. Em quantas turmas devemos atuar o estágio? Veja bem, de acordo com as fases que já nós mencionamos, aí observação, coparticipação, atuação ou regência de classe, elaboração de projetos especiais. Vocês vão inicialmente trabalhar na observação em 4 turmas. Por isso, na observação já colocamos o seguinte: 4 aulas, sendo uma em cada série. Então, vocês vão ter que trabalhar em 4 turmas, uma observação em cada série. Tá? Daí, nesse momento, você já tem a turma designada para estágio. Daí para frente, vocês vão trabalhar só nessa turma, a coparticipação, a regência de classe e até os projetos especiais. Nos projetos especiais, que é a palestra ou mesmo atividade prática, vocês podem até mudar de turma, fica a critério do professor. Tá? Não precisam ofertar especificamente para aquela turma. De repente, o acadêmico planeja uma palestra muito interessante, uma aula prática importante, o professor até vai pedir para vocês até ministrarem isso, realizarem outras turmas. Então, se houver esse convite, sintam-se privilegiados, é sinal que a prática de vocês está muito boa. Então, uma outra pergunta de Gislaine. Já fiz, mas a equipe de vocês ainda não assinaram. Já fez o termo de compromisso. Então, o que nós precisamos é que você assine e o diretor assine. O que vai acontecer é que dia 24, os termos de compromisso serão enviados aqui para Guarapuava via malote. Então, nesse caso, você já pode entregar esse termo de compromisso no polo, antes do dia 24, escaneie ele e envie via Moodle, que daí nós já vamos ter um documento que você conseguiu a assinatura do diretor, e daí esse termo de compromisso virá para cá, e daí todos assinarão, toda a equipe assinará esse termo de compromisso, e depois retornará para vocês. O que nós precisamos inicialmente é que vocês preencham esse termo de compromisso e peguem a assinatura do diretor do colégio, que isso vai indicar que o colégio aceitou com que vocês iniciem o estágio. Então, isso pode ser realizado antes do dia 24, e vocês podem entregar esse termo de compromisso antes do dia 24 no polo. Né? Ele só vai retornar para vocês com as devidas assinaturas depois do dia 24, porque ele vai vir para Guarapuava, né? Todo mundo que deve assinar vai assinar, e daí que vai retornar para vocês. Mas vocês já podem estar realizando estágio nesse período, não tem problema. Então é importante ressaltar também, quanto ao termo de compromisso, você pediu 4 cópias. Uma cópia vai ficar no colégio. O colégio, depois que nós assinarmos aqui em Guarapuava, volta novamente e a tutora envia para a escola uma cópia, envia para vocês entregarem na escola. Uma cópia totalmente assinada, tá? Ela vai ficar no colégio. Uma fica com vocês e a outra vai para o relatório final e a outra vai ficar arquivado aqui conosco no departamento de biologia. Tá? Então, tem uma pergunta da Lana. É possível trocar de colégio? Mandei os dados em um colégio, agora percebi que fica melhor para eu fazer em outro.
devido aos horários do meu trabalho. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Desde que seja enviado para... A tutora envia para a professora Maria Elisa, eu não sei como é que está esse envio dos colégios, né? Se é direto para a Maria Elisa? Direto para a Maria Elisa. Então, envia direto à professora Maria Elisa essa nova informação e nós faremos um novo ofício, encaminharemos novamente. Laucier, eu já conversei com o diretor, ele aceitou, mas ele ainda não assinou, pois não estava no colégio, por motivos pessoais. A professora marcou para mim observar hoje de manhã. Vou ter que observar novamente outra data? Não. Não, se o diretor aceitou, tudo bem, só que nós precisamos desse documento para efetivar. Então, o único documento que efetiva realmente a aceitação do colégio é esse termo de compromisso, por isso que nós precisamos dele. Mas se você já fez uma observação e o diretor aceitou, tudo bem, está valendo. Sim. O termo de compromisso terá a minha assinatura também. E a assinatura do diretor pode ser só o carimbo ou não? Não. Além do carimbo, nós precisamos da assinatura do diretor. Assinatura mesmo. Então, a única coisa que valida o termo de compromisso é a assinatura do diretor. A Elisângela fazendo uma pergunta. Em relação para os alunos que trabalham, vocês mandarão um ofício para a empresa para liberação do trabalho para os estágios? Sim. Com certeza. Então, os alunos que falaram que vão necessitar de um atestado, nós vamos enviar. Nós só precisamos, daí que esses alunos agora nos enviem, as datas em que eles vão fazer o estágio, porque nós não temos as datas, né? Então, as datas vocês vão acertar com os professores no colégio. Então, nós precisamos que vocês enviem para nós as datas que vocês vão realizar o estágio, e daí nós vamos fazer para vocês esses ofícios. Nós vamos fazer, na verdade, uma justificativa de faltas que vocês vão entregar no trabalho. Não quer dizer que nós temos que pedir o abono da falta. Isso fica a critério do empregador. Do empregador. Mais alguma questão? Acho que não, professor. Pode. Acho que eu vou continuando. Pode aqui, continuar. né? Bom, então, já que estamos falando no ofício, vocês receberam o ofício lá. Vejam que foi o nome do acadêmico ou da acadêmica do curso, né? As fases, nós colocamos aqui as fases do estágio, porque nós estamos distantes, e os diretores, o coordenador pedagógico, mesmo o professor, não tem acesso à plataforma. Então, eu coloquei no próprio ofício uma explicação das fases que vocês vão fazer no colégio. Tá? E deixamos a direção do colégio em branco. Tá? Quer dizer que essa aluna que já recebeu o ofício, se ela não preencher o nome da escola, ela pode preencher o mesmo ofício, Marcelo. Sim. Ah, sim. Não sei o nome não lembro o nome da da acadêmica que perguntou se ela mudar poderia mudar de colégio. escola. Caso ela não tenha ainda preenchido o nome do colégio, ela pode usar o mesmo ofício. Caso ela já tenha preenchido e quer trocar, daí a gente manda o ofício novamente. Tá? Bom. Então, quanto ao ofício é isso. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que não foi colocado o código de Guarapuava nos telefones. Se algum colégio quiser saber detalhes ou ligar, ali constam os telefones e o código é 42. Não sei se nós vamos... Bom, então agora, como eu falei para vocês, nós vamos precisar em cada fase de uma ficha de frequência, tá? E de um modelo de relatório. Então não pode deixar de preencher. À medida que vai fazendo, vai preenchendo. Então podemos acessar aqui, professor Marcelo. Sim. Vamos ver. Essa. Ficha de frequência. Então aí... Opa, tem uma pergunta. Temos uma pergunta da Camila. Boa noite. Caso algum professor não aceite que eu faça uma observação em sua turma, o que aconteceria porque cada turma é um professor diferente? Mas quantas turmas? Mas o colégio deve ter mais de um professor, deve ter mais um professor nas séries lá, né? Se o professor do sexto A não quiser, vai na turma do sexto B, a não ser que seja o mesmo professor. Mas eu acredito que se for conversar, né? Então, ninguém vai fazer uma observação para policiar aquele docente. Vocês estão indo no espaço escolar para conhecer, para aprender.
Bom, caso aconteça esse problema, você envia uma mensagem para nós. Daí é um caso à parte. Daí nós vamos ver essa questão. Daí pode mudar Mas de eu acho colégio, dificilmente o professor não vai aceitar, porque todos os professores que estão lá em algum momento passaram pelo estágio. Isso. Então eu acho que todo mundo em algum momento teve que fazer uma observação. Né? Então todo mundo vai se pôr no lugar de vocês. Mas caso acontecer, né, de algum professor não querer que vocês façam observação, daí vocês entram em contato com nós, que daí nós vamos ver caso a caso. Né? Seria outra possibilidade. Então, agora nós vamos apresentar aqui as fichas. Vamos pegar uma ficha de frequência. Vocês têm condições, projeto? Não? Sim. Uma ficha de frequência para que a gente explique aqui para vocês. Primeira fase, observação no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Você pode projetar, por favor? Aí. Fica pequenininho. Isso. Não, acho que os alunos conseguem visualizar. Acho que vocês estão, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então diz lá. Ficha de frequência, primeira fase, observação no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. 4 horas aulas de ciência no ensino fundamental, sendo uma em cada série. E 3 horas de ciência na turma designada para estágio. Tá. Se precisar, então, se são 4, 7, né? 1, 2, tem 7 espaços, tá? Cada aula, vocês deverão preencher aqui, tá? Toda essa ficha, tá? Não esquecendo de colocar a data, horário, a turma, atividade realizada ou atividade observada. Por exemplo, o professor está dando uma aula expositiva sobre mamíferos lá. Então, vai pôr aula expositiva, mamíferos. Ao final da aula, o professor assina. Quando vocês completarem todas as fases, vocês vão lá no colégio e pegam o carimbo da escola, só no final, depois de tudo preenchido. Pegam o carimbo da escola, o local, a data, o acadêmico, põe o nome do acadêmico e o acadêmico assina. Tá? Assim nós vamos ter também para a ficha de frequência da coparticipação, a mesma coisa. Próxima ficha, a ficha de coparticipação. É igualzinho, tá? Como vocês vão participar de 3 horas, tá? Então tem 3 espaços, data, horário, turma, atividade que vocês realizaram quando participaram junto com o professor, assinatura. Terminou, vai no colégio, pega o carimbo, só depois de tudo assinado, ou o professor pode pegar diariamente, cada dia que for, né? Mas o carimbo é só no final, daí já fica completo, tá? Depois vem ficha de regência. Não. Tem que ver outra coisa relatório. Tira lá, né? Daí tem a ficha de regência de classe. A mesma coisa, preenche os dados, data, horário, turma. Aí, como é regência de classe, então vai colocar aula expositiva, o título do conteúdo, o professor assina. Ou se for uma aula prática. Atividade que vocês realizaram, por exemplo, tem dias que vocês não vão dar uma aula expositiva, pode ser que vocês vão aplicar algum exercício com os alunos, passar um filminho, alguma coisa assim, né? Então, de acordo com a atividade realizada, vocês colocam a atividade, o título do conteúdo trabalhado e o professor vai assinar. Ao final, pega o carimbo do colégio, local, data, o nome do acadêmico e assina. Tá? Então, veja que vocês já pegaram para as 3 fases aqui. Tá? Daí nós vamos ter os relatórios. Será que isso é uma solução? Relatório de observação. Relatório de observação. Vejam lá. Observação no ensino fundamental. 4 horas aula de ciência no ensino fundamental, sendo uma em cada série, 3 horas de ciência na turma designada para estágio. Elaborar um relatório. Aqui tem espaço. Quem quiser digitar, digita essas linhas. Vocês podem trabalhar nessa ficha. Tá?
Não quer dizer que tenha que fazer o relatório aqui. Pode digitar, né? Está no Word, né, professor Marcelo? Isso. Então, tem uma orientação, tema da aula, atividade desenvolvida e outros, as considerações pertinentes. Esse aqui é da observação. Daí, da coparticipação. Elaborar um relatório de cada aula seguindo o seguinte roteiro: introdução, temas da aula, desenvolvimento das atividades desenvolvidas em cada aula durante a coparticipação, conclusão, apresentar uma reflexão pessoal sobre a coparticipação e anexos, materiais, atividades envolvidas na coparticipação. Dois. Qualquer coisa que você nos cursos está aqui aberto. Aqui. Aqui no. Até é bom que os alunos já vejam aqui onde que estão esses formulários. Então, se puder projetar para mim, por favor. Então vejam, aqui nós temos o autoestudo 1, né, que vai falar sobre as fases do estágio. E aqui, no final, ó, nós temos todo esse material que a professora está apresentando. Está tudo aqui. Ah, perdão, saiu fora do... Eu posso falar aqui. Posso falar? Como? Na primeira fase, que é a observação no ensino fundamental, vocês podem colocar toda a apreciação de vocês da aula do professor, o que o professor fez, que recursos usou. Fiquem à vontade para fazer esse relatório. E na fase de regência de classe, pode clicar. Vai aparecer lá, vai, né? Está aqui. Na fase de regência de classe, preencha o formulário, tá? Preencha o formulário e vejam bem. Qual é o tema da aula? Desenvolvimento da aula, domínio do conteúdo ministrado, forma de apresentação do conteúdo, técnica, recursos didáticos utilizados. O valor do relatório vai ser a sinceridade daquele que escreve. Pode até colocar que não estava seguro do conteúdo, se planejou direitinho. Coloque o relatório da pessoa, ninguém vai ser prejudicado de colocar uma verdade no relatório. Tá? Quais foram as atividades desenvolvidas, qual foi a relação, se a relação de vocês com os alunos foi boa ou não, né? A adequação das atividades e a metodologia de ensino ministrado. De repente, escolheu uma metodologia e achou que não foi bom. Vai colocar lá, não tem problema. Nós temos que contar a verdade porque o planejar é assim, a gente planeja uma aula, mas para cada aluno é um, entendeu? A classe é única, mas cada aluno é um. Então a gente tem que ver qual foi a receptividade que os alunos tiveram da nossa aula lá, né? Quais são os problemas e dificuldades que vocês encontraram no decorrer da regência, no decorrer daquela aula, né? Vocês vão fazer isso para cada aula ministrada. Tá? E as observações que vocês considerarem pertinentes também. Tá? Muito bem, bom, o nosso tempo aqui já está encerrando. E outra coisa na fase de observação também é importante ressaltar que vocês vão relatar a aula do professor, como que o professor apresentou aquela aula, qual foi a metodologia que ele usou, se ele usou quadro de giz, se ele usou projeção, né? Fiquem à vontade. Isso não é policiar a aula do professor, é saber se o nosso aluno também está sabendo observar, né? Vocês terão também uma orientação para o relatório, final tem um roteiro que mais tarde a gente volta a falar, e para o plano de aula. Então, numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o plano de aula e o relatório final, dar as orientações. Nós estamos construindo um e-book e em breve ele estará disponibilizado para vocês na plataforma. Tudo bem, pessoal? Nosso tempo aqui está encerrando. Nós temos mais uma pergunta. Então, Gislane, com relação ao termo de compromisso, a Secretaria do Polo nos orientou a fazer um termo para cada professor responsável pela turma observada.
No meu caso, serão 3 professores para observar todas as turmas exigidas. Pedir para a pedagoga, pegue a assinatura de cada um. Bom, então, primeiro, você não precisa fazer um termo de compromisso para cada professor. Você precisa fazer um termo de compromisso para o professor que vai ser responsável pela turma em que você vai fazer a regência, que você vai ministrar as aulas, que você vai fazer as 3 observações e ministrar as aulas. Não é necessário fazer um termo de compromisso para os demais professores em que você vai observar somente uma aula. Não precisa. Então você precisa fazer um único termo de compromisso para o professor em que você vai, que o professor é responsável pela turma que você vai fazer a regência. E é esse que você deve enviar para nós. Professor Marcelo, na verdade o termo de compromisso é com o colégio, com a direção da escola, tá? E daí o professor que vai entrar vai ser aquele que você vai ficar maior tempo, que é o professor da regência de classe. É o professor da regência de classe, isso mesmo. E é na regência de classe que vocês farão a coparticipação, que vocês farão a própria regência de classe e poderão executar os projetos especiais. Quer dizer, naquela experienciação inicial de observação, é só para vocês, não é observarem o professor, mas ver as diferentes séries, como é que funciona trabalhando nas diferentes séries do ensino fundamental. É isso, acho que não temos mais nenhuma questão, então nós vamos encerrar a web. No entanto, se vocês tiverem alguma dúvida, nos enviem mensagem. Podem enviar mensagem nos fóruns, né, professora? Sim, no fórum de discussão, podem enviar mensagem para nós, que nós vamos tirando essas dúvidas. E futuramente nós faremos outras webs para conversarmos sobre o andamento do estágio. Neste horário que nós estaremos disponível lá, estarei eu e o professor Marcelo. O meu nome ainda não está incluído lá, né, professor Marcelo? Acho que a tutora esqueceu de incluir meu nome, mas estarei lá com vocês também. Então é isso, pessoal. Tenham boa noite. Espero que seja proveitoso para todos e qualquer dúvida estamos à disposição. Boa noite.